Beleza, pessoal? Esse vídeo aqui, ó, vai ter um pouco de barulho, eu tô no meu momento de trabalho, tá? Esse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho com uma amiga que está sofrendo muito, e às vezes eu escuto muito isso de costureira. Eu tô com um calo tentando cortar as coisas, tentar cortar as coisas na tesoura. O importante que eu acho para muita gente, que eu vejo muita gente sofrendo com corte de tesoura, que às vezes pega muitas camadas de tecido igual essa aqui, ó, tá? E aí a pessoa fica assim, ó, segurando, outra hora não sabe coisa. Então eu vou dar o que eu faço, tá? Como eu trabalho. Tesoura, gente, às vezes a pessoa pensa, a tesoura é muito pesada, né? Mas quando você vai trabalhar com uma tesoura, muita gente pensa que uma tesoura, quando você pega ela aqui assim por cima, você dobra o tecido e vai fazer isso aqui, você trabalha com ela errada. Tá? Deixa eu ver se está filmando legal aí. Tá. Aí é o seguinte, a minha dica para vocês é que muita gente não se preocupa com dois detalhes. Um deles é a mesa que você tem, tá? A mesa que você tem é muito importante para o corte, tem que ser uma mesa com espaço. A minha aqui está ocupada, deixa eu ver se está aparecendo em vídeo aí. Está com mais coisa ali na frente, tá? Mas essa é a minha mesa de criação, tá? Eu vou usar aqui exemplos com tecido mais leve, com tecido plano, com outro tipo de coisa, mas é mais para que vocês vejam mesmo na prática o seguinte, a forma em que se segura. O interessante numa boa tesoura é que ela tem que dar um encaixe. Se vocês vão ver aqui, ó, ela encaixa perfeitamente na minha mão. Essa aqui é mais velha, de tanto eu utilizar, olha aí. Mas é uma tesoura que eu também trabalho da mesma forma, tá vendo? Ó? Essa é a posição correta de se trabalhar com a tesoura. E muita gente trabalha com essa parte do dedo, e é onde eles vão dando calos, tá? A tesoura ela tem que ter um encaixe legal. Isso eu falo para corte. A tesoura de costura, ela é diferente, tá? Ela é menor, ela é mais leve, porque você vai usar ela no dia a dia ali. Agora, para cortar, é interessante, para as mulheres, eu falo porque eu uso tesoura de mulher, tá? Mas a gente tem tesouras muito grandes no corte. Eu uso mais essa tesoura de 10 polegadas, tá? A de 10 polegadas e a tesoura não é leve, tá? Mas, Júlio, se ela não é leve, ela vai ficar pesando a minha mão, ela vai ficar difícil para cortar. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Tá? Que a minha ali, aquela ali eu corto mais papel com ela. E vocês vão ver o seguinte, ó. Eu não, o segredo mesmo está no alinhamento da tesoura, ó. E não terminar o corte, ó. Tá? Sempre tentar manter ele na trama do tecido ali, ó. Tá? Ó, eu não corto tudo ela. Júlio, mas e se for mais camadas? A tesoura da costureira, gente, é uma coisa que, pra mim, tesoura ninguém pode colocar a mão, tá? Então, uma tesoura que eu aconselho é uma de 10 polegadas. Júlio, então mais leve. Não, tesouras mais leves pra mim não funcionam, tá? Ó, a tesoura é uma coisa que vocês têm que estar sempre atento com o fio. Já fiz um vídeo falando sobre tesouras aí, mostrando algumas opções. Mas eu tive conversando com uma amiga e ela estava me falando que estava com dificuldade porque ela estava com calo. Na realidade, ó, não tem esforço para trabalhar com a tesoura. Ó, tá vendo? Júlio, mas eu preciso tirar uma beiradinha, tipo um fio de cabelo, coisa, ó. A tesoura ela tem que trabalhar apoiada na mesa. Tem muita gente que não apoia a tesoura direito, outra hora não mantém um alinhamento da tesoura. E aí sim, a tesoura é pesada e vai ficar te dando dor nas mãos. Eu vou cortar alguns tecidos diferentes com a tesoura. Olha aqui, ó. Esse aqui é um dos tecidos piores que tem para poder cortar, para mim, na minha opinião, tá? Isso aqui é liganete, ó, enrola todo. Mas o segredo é prender bem os tecidos, tá? Nas partes onde você precisa cortar, prender ele para que ele não se mova e manter a tesoura sobre a mesa, ó.
Assim você vai ter o mínimo esforço possível. A sua força não vai estar nas pontas dos dedos aqui, e sim no meio deles, ó. Aqui e aqui, ó. Então, o seu apoio da tesoura aqui é muito importante que vocês busquem uma tesoura que tenha um apoio correto. E essa é a posição correta de segurar nela, ó. Vou pegar um outro tecido aqui. Vou pegar um tecido plano, tá? Que nós vamos pegar um tecido plano, ó. Tecido que não estica, ó. Sempre mantendo a tesoura sobre a mesa para não dar rebarba no tecido, ó. Tá vendo aí, ó? Não deu rebarba no tecido. Gente, o corte da tesoura de vocês tem que estar sempre protegido. Tesouras de corte iguais às minhas que eu estou mostrando para vocês. Essa aqui, ó, é uma tesoura que eu utilizo ela muito no papel. Ó, tem uns 5 anos que não está amolada, tá? Ó. Tesoura é uma coisa que não pode cair. Tesoura é uma coisa que não pode se emprestar, tá? Tesoura de corte iguais a essas, vocês têm que ter um cuidado muito grande. E o engano de muita gente é, a tesoura mais leve, ela ajuda mais. Não, quanto mais pesada é a tesoura, menos esforço você faz, porque o apoio está na mesa. Vou comprar aquelas tesouras de plástico, sabe? Aquelas tesouras são, quando a tesoura é mais leve, ela é para cortar na máquina, é para você utilizar na máquina, essas tesouras mais leves aí. Mas tem uma tesoura assim, ó, tá aqui uma prova, é a mesmo tipo de tesoura, uma com 10 anos de trabalho, tá? 10 anos de trabalho, olha aí a condição dela. Bom, outra dica interessante, o tipo de material, sua tesoura, se você usa ela no seu dia a dia, essa é uma tesoura que está utilizada para tecido. Eu só corto tecido com ela. Essa aqui é uma tesoura mais antiga que eu tenho, que é uma tesoura que eu corto com ela papel. Ai, Júlio, então você pode usar, as duas tesouras são iguais, você pode usar essa aqui? Eu não uso, tá? Eu usaria essa aqui. Então essa é uma tesoura só para papel. Júlio, então ela não corta? Corta. Mas ela não é tão precisa quanto a outra, ó. Tá? Outra coisa que eu vou dar de dica aqui é o seguinte: não adianta nada você pegar o tecido. Às vezes eu vejo muito isso, a pessoa pegar e levantar o tecido. O tecido tem que estar sempre no sentido da mesa, bem plano a mesa, tá? Sempre bem plano a mesa. Muita gente às vezes faz muito esforço com as tesouras que tem. Uma boa tesoura, ela vai ter uma pegada da seguinte forma. Olha aqui para vocês verem, ó, olha o meu dedo, ele encaixa perfeitamente. Olha, tem gente que faz isso, ó, enfia os 4 dedos aqui, e não, um dedo é aqui, que é o seu dedo de apoio, tá? Então, coisinhas bobas, mas é que tem muita gente que às vezes sabe, mas minha tesoura é muito pesada, está me dando calo. Na realidade, o que está te dando calo é a falta de manter o posicionamento da tesoura. E o interessante é você apoiar a tesoura sem chegar ao fim do corte, ó. Sem chegar ao fim do corte dela. Então a gente faz assim, ó. Aí depois ele vai enfiar o bico da tesoura de novo. Aí ele torna a enfiar. Na realidade, a tesoura é feita para cortar assim, tá? Outra coisa que é interessante de observar numa tesoura é o tipo de material que vocês estão utilizando dela. Tesouras para tecido só servem para tecido. Isso é uma coisa que você não empresta nem para sua mãe. Dona Dulce, se chegar aqui e pedir, não pega, tá? E é minha esposa. Então é o seguinte, não pega. Aqui tem um pedaço de poliamida, gente, para vocês verem, ó. A tesoura tem que estar precisa, tem que estar com fio legal. Eu já fiz um vídeo sobre tesoura aí, eu tive conversando com uma amiga que ela geralmente a gente corta frente e costa, né? Então vamos usar 2 camadas, no máximo 2, 3 camadas numa tesoura, ou 4 camadas no máximo. Ó. Esse é um problema de quem corta viés, né? Às vezes a pessoa vai lá e mede o viés, né? E corta com a tesoura para poder passar em aparelho.
a tesoura tem que estar, vamos ver se tira as duas tiras aqui no mesmo tamanho. Olha aí para vocês verem, ó. Ó. Um viazinho perfeito. Mas assim, gente, olha, não tem esse negócio de segurar a tesoura no alto. Então é o seguinte, sempre tesoura na base da mesa, tá? Sempre na base da mesa, ó, tá? E é o seguinte, muita gente esforça com a tesoura porque pega a tesoura aqui e faz isso, ó. E na realidade, o encaixe da mão aqui é fundamental, tá vendo, ó? É um vídeo idiota, eu sei, mas é um vídeo que eu tô fazendo para uma amiga, ó. Deixa eu pegar um outro pedaço de tecido aqui, eu vou pegar um pedaço de malha, uma malha grossa aqui. Coisa que não pode, tesoura de tecido não pode ser emprestada, não pode cair. Tesoura não pode cair no chão, tá? O fio tem que estar sempre dessa forma, tá? Sempre bem cuidado, tem que estar sempre cuidando do fio. Não dá para emprestar a tesoura de vocês para ninguém, nem tua mãe, se entrar na tua facção, você pode estar emprestando a tesoura, tá? Pegar um dos tecidos mais ruins de cortar aqui. Esse aqui é a liganete, olha aí, só de pegar nela ela enrola, tá vendo? Esse tipo de tecido, gente, a gente solda para cortar. Muita gente tem dificuldade com esse tecido até na costura, tá? Liganete é sempre uma dor de cabeça para costureira. Vou cortar até contra o fio, porque olha aqui que você vê, só de cortar ele já enrola, tá? Esse aqui é uma saia, ó. É um tecido muito mole, então você tem que estar com a mão muito firme sobre a mesa, porque se você pegar aqui, ó, você vai perder o corte, ó. Tá vendo? Mas se você estiver com a tesoura bem alinhada, o corte ele tem que ser preciso, ele tem que ser de uma só vez, você não pode ter dúvida. Então esse tipo de tecido aqui eu já até digo, é um dos tecidos mais ruins de se cortar, tá? Mas tá aí, olha aí, só de cortar ele enrola, tá vendo? Olha que tecido vira, tá vendo? Ó, então ele é um tecido muito ruim para quem é iniciante. Deixa eu ver aqui um outro tecido que você tem aqui. Vou pegar um pedaço de poliamida, ó. Poliamida, o pessoal gosta de calcinhas aí, ó. Eu sei que o vídeo é bobo, mas a dica aqui fundamental é sempre tenha a tesoura numa base. Se você tiver uma mesa muito curta, muito provavelmente você não vai estar apoiando a tesoura, tá? Então é fundamental você manter o alinhamento para não acontecer isso aqui, ó, rebarba, ó. Tá? Ó. E é essa a posição de pegada na tesoura. Para as mulheres eu aconselho nunca pegar uma tesoura mais de 12 polegadas. E nunca uma tesoura muito leve, tá? Sempre uma tesoura mais pesada. Para corte, para costura, a tesoura é outra, tá ok? Abraço para vocês, tchau!